Abrimos a edição de hoje do Link Vanguarda falando sobre o acidente grave de ônibus em São Sebastião. Uma pessoa morreu e 40 ficaram feridas ontem em São Sebastião. A maioria das vítimas está no hospital da cidade e é para lá que a gente vai agora ao vivo conversar com o Pedro Melo. Oi, Pedro, boa tarde. Olá, boa tarde para vocês. A gente está aqui em frente ao Hospital de Clínicas de São Sebastião, pronto-socorro, onde ontem à noite 8 pessoas foram trazidas aqui para serem internadas, passar por cirurgia. Uma delas já foi transferida para São Paulo, uma teve alta ontem ainda à noite, né, depois de ter dado entrada aqui no pronto-socorro. 4 delas que estão aqui internadas devem receber alta a qualquer momento. Eu estou aqui com o secretário de Saúde de São Sebastião, Vilmar Prado, que vai explicar para a gente e atualizar esses detalhes. Ou seja, 4 devem receber alta, tem uma pessoa que ainda está em observação também, né? Isso, ainda temos uma paciente em observação e uma na UTI também em estado grave. Como é que foi essa força-tarefa que vocês fizeram? A gente sabe que demorou bastante, inclusive a questão da rodovia ficou interditada. Sim, a Prefeitura de São Sebastião ela tem um plano de contingência, né, já dedicado para agir, né, nessas catástrofes, né? Então, assim, houve uma ação conjunta, né, Defesa Civil, Guarda Civil, SAMU, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, que foram rapidamente até o local, né, considerando a nossa rodovia, né, que é muito sinuosa, e conseguiu prontamente já entrar em ação e atender essas vítimas, né? Uma dessas vítimas foi para São José dos Campos, é uma que está em estado grave, né? Ela passou por cirurgia? Passou por cirurgia, está lá no Hospital da Vila Industrial, Hospital Municipal, e está em estado grave, está na UTI. Aqui segue uma pessoa também na UTI, além de uma outra que segue em observação, é isso? Isso, uma pessoa na UTI em caso grave, né? E uma em observação já fora de perigo, né? Olha, obrigado pelos seus esclarecimentos. A gente passou a manhã aqui em frente ao hospital, eu vi os familiares dessa mulher de 43 anos, que é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ela viajava com a filha de 17 anos, um sobrinho e um amigo desse sobrinho, que iriam com elas até o aeroporto de Guarulhos, onde elas pegariam um voo para Campo Grande e depois os outros dois seguiriam para Campinas. Foi o que afirmou o pai e, né, parente dessa mulher que acabou falecendo. A filha dela estava muito emocionada aqui de manhã, recebendo toda a assistência, inclusive com assistentes sociais da empresa, funcionários que estavam aqui. Mas a gente acompanhou isso, ela não quis conversar com a nossa equipe, estava muito abalada emocionalmente. Esse acidente que aconteceu ontem por volta das 4h30 da tarde no quilômetro 163 da rodovia Rio Santos, os repórteres Arthur Costa e Carlinhos Brasil acompanharam o resgate dessas vítimas desse acidente e a gente vai assistir agora na reportagem. À noite, a movimentação de ambulâncias era intensa em frente ao pronto-socorro de São Sebastião. O João Miguel chegou com a esposa em uma delas. Eles são de São Paulo e estavam no fundo do ônibus. O ônibus virou numa curva bem fechada. Na hora da queda, cada um foi para um canto e muitos caiu para fora. Uns ficaram embaixo. Parentes de passageiros chegavam em busca de informações. E o que muitos deles queriam era receber notícias como a da Andréia, que saiu caminhando do hospital com ferimentos leves e recebeu o carinho dos familiares. Família, ver meus amigos, porque é tudo de bom, foi muito bom. Uma sensação que eu gostaria que todo mundo estivesse passando o que eu passei hoje. Saí bem. As vítimas mais graves foram trazidas aqui para o pronto-socorro do Hospital do Centro de São Sebastião. Segundo o Corpo de Bombeiros, 8 pessoas ficaram gravemente feridas. O acidente foi por volta das 4h30 da tarde dessa segunda-feira, no quilômetro 160 da rodovia Rio Santos. O motorista desse ônibus, que faz o transporte intermunicipal e que tinha como destino São Paulo, tombou numa curva do trecho de serra entre as praias de Maresias e Boiçucanga. Ainda de acordo com os bombeiros, o ônibus transportava 42 pessoas no momento do acidente. Durante o resgate das vítimas, a rodovia ficou interditada. O congestionamento chegou a pouco mais de 1 quilômetro. Em nota, a empresa litorânea lamentou o acidente, informou que está prestando assistência às vítimas e que vai ajudar nas investigações. A Polícia Civil está investigando as causas do acidente. O delegado responsável pelo caso disse que o motorista do ônibus já foi ouvido e ele disse que perdeu o controle do veículo porque tinha um desnível na pista
Isso tudo vai ser apurado. A perícia recolheu o ônibus para saber se havia alguma falha mecânica e a velocidade que o ônibus estava na hora do acidente. O laudo da perícia deve sair nos últimos dias, que tem deixado muita gente angustiada, não só quem está em Minas, e deve ser terrível o sentimento, mas no Brasil inteiro. É a tragédia em Brumadinho, em Minas, e também deixou moradores aqui da região preocupados e também curiosos sobre a barragem de Paraibuna. A Vanessa Vantini está sobrevoando a área, vai mostrar agora ao vivo para a gente do Vancop. Ô Vanessa, pelo menos pelo que diz a CESP, a Companhia Energética de São Paulo, por aí está tudo sob controle, né? Oi, Elisa, boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente, viu? A CESP diz que faz inspeções periódicas aqui na represa de Paraibuna. A gente entende, principalmente aqui do alto, a preocupação realmente dos moradores e a curiosidade também. Olha só como a região central de Paraibuna fica muito próxima da represa de Paraibuna e próxima também da barragem aqui da represa de Paraibuna. Na verdade, aqui na represa de Paraibuna são duas barragens. Uma com o nome de Paraibuna e a outra de Paraitinga. Elas ficam bem próximas, viu? E são 7 diques aqui. Por curiosidade, a barragem aqui de Paraibuna está entre as mais altas do Brasil, com 104 metros de altura. Para a gente entender, a barragem é exatamente esse paredão. Dá a impressão, até para a gente que está vendo do alto e para quem passa pela estrada, que ele é de concreto, que é um paredão. Mas hoje de manhã a gente conversou, né, com o gerente aqui da unidade e ele explicou que ela é de solo, ela é de terra e por isso são feitas medições mensais aqui no local exatamente para testar a segurança, né? O último relatório, inclusive, que eles passaram para a gente foi de dezembro de 2018. E a informação, né, é que não foi encontrado nenhuma anomalia, que a represa, né, está operando normalmente e sem nenhum problema. Por curiosidade, né, assim, para a gente, né, a represa aqui na sua capacidade máxima, né, atingindo 100% de armazenamento de água, consegue armazenar até 2 bilhões e meio de metros cúbicos de água. É até difícil a gente ter um comparativo para uma quantidade tão grande de água. E atualmente a represa está aí com aproximadamente 35% da capacidade. Como eu disse, cedinho a gente conversou com o gerente da unidade. A explicação que ele dá, né, e as curiosidades que ele traz aqui sobre as barragens da represa de Paraibuna. Né, espalhado por todas as barragens e diques, né? Barragem é onde eu barrei o rio. Os diques é a estrutura semelhante à barragem, mas que eu fechei para quando a água vazaria por ali. Então, todos eles são instrumentados, né? E são esses instrumentos que são feitas as leituras, e essas leituras lançadas em um sistema computacional. E a área de engenharia valida esses dados, comparando com o seu histórico e dá a validação de que a usina está em perfeito estado de funcionamento, sem risco nenhum, que é o estado que nós estamos hoje. E a gente recebeu muita mensagem comentando justamente disso, né? A apreensão das pessoas pessoa quanto a Paraibuna. Um esclarecimento técnico, né? Sim. Até porque sabe-se que o trabalho feito em Brumadinho era de um custo menor, mais barato. Eles baratearam o custo da montagem da represa para poder ter uma vantagem econômica nisso daí, mas não teve a vantagem da segurança para a população. Diferentemente da represa de Paraibuna. Houve hoje pela manhã, no Bom Dia Vanguarda, esse mesmo engenheiro explicou da segurança de um longo tempo essa represa foi construída e a segurança total, porque foi outra maneira de se construir, com muitas pedras, com muita estrutura que garante a população que está lá embaixo, ó. Em Paraibuna, não só em Paraibuna, mas outras regiões próximas também. Né? E a gente deseja nunca mais ver um assunto como este, desta dimensão que a gente está vendo em Minas Gerais. Como esse é um assunto que, enfim, bombardeou nossa rede social, a gente recebeu também um comentário que a gente pensou ser interessante trazer até para compartilhar com vocês, tá? O Júnior Moreira, ele é de Jacareí, e falou assim: a Vanguarda poderia fazer uma arrecadação para nós aqui da região, podermos ajudar Brumadinho e Minas com doações. Então, a gente já aproveita esse momento para esclarecer. Vocês já devem ter visto aí em diversos jornais, inclusive aqui da Rede Vanguarda, da Rede Globo, dizendo que não façam doações. Então, não levem comida, não levem mantimento, roupa, o que quer que seja. Nem as pessoas às vezes pensam, vamos até lá ajudar. Eles estão pedindo que nada disso seja feito, tá? Porque pode haver um prejuízo, por exemplo, com a alimentação, porque eles não têm corpo, não têm gente para conseguir receber essa quantidade de doações. E qualquer doação que você queira fazer,
entre nos canais de comunicação oficiais da Prefeitura de Brumadinho ou pelas redes sociais. Então, essa doação, que legal que você teve esse pensamento generoso, tá bom, Júnior, de querer fazer uma doação, mas por enquanto a cidade não está recebendo doações até o próximo recado que a gente recebe. Dando essa região da tragédia de Brumadinho, ela mobilizou o Exército de Taubaté. Vamos conversar sobre isso com a Thalita França. Não é, Thalita? Boa tarde. Pois é, nessas horas a ajuda vem de todos os lugares e de todo jeito, né, Abranches? Boa tarde para você e para todo mundo. Os militares do CAVEX estão reforçando as buscas às vítimas. Ontem à tarde, mais uma aeronave decolou em direção a Brumadinho. De Taubaté até lá são cerca de 2 horas de voo. A ajuda do CAVEX começou na sexta-feira mesmo, quando a barragem rompeu. No total, já foram 18 militares e 5 aeronaves para lá. O Comando de Aviação do Exército informou que continua de prontidão e que outros 50 militares de Taubaté podem ser enviados a qualquer momento. Link Vanguarda. Oferecimento Colina Shopping. A gente se encontra aqui. A gente muda de assunto porque quem precisa da carteira de trabalho, seja a segunda via ou até mesmo para o primeiro emprego, não está conseguindo o documento. O problema atinge pelo menos 5 cidades da região. Lá se vão quase 35 anos da primeira carteira de trabalho. Aliás, primeira e única. Nesse período, ela já trabalhou em 5 empresas e foram várias anotações, tanto que não tem mais espaço. No fim do ano passado, o chefe dela pediu a carteira para atualizar novamente. A anotação de férias, eu acredito que seja para isso que eles querem, anotações gerais. Não tem mais espaço e eu preciso atualizar, né? Como a empresa pede para fazer as coisas certinhas, né? Ela foi até o posto de atendimento ao trabalhador em Guaratinguetá, onde os documentos são emitidos, mas foi surpreendida. Agora, em janeiro, como estou em férias, falei, vou aproveitar e tirar essa carteira. Tirei a foto, como eles pedem mesmo, e para minha surpresa, chegando lá, eles disseram que não tinha a carteira. Aí eu perguntei assim, a previsão, né, de chegar também, que não tinha previsão. Além do posto de atendimento ao trabalhador de Guará, a nossa produção confirmou que outras unidades da região estão com o mesmo problema. Lorena, Pinda, Cruzeiro e o Pátio de Aparecida também não estão emitindo a carteira de trabalho. Um aviso colado na parede do Pátio de Aparecida alerta para a falta do documento e orienta as pessoas a procurarem outras cidades. Eu fiquei, assim, surpresa, não tanto por mim, porque eu estou empregada, para mim é fácil, vou chegar na empresa, vou dizer que eu vou esperar, para atualização não tem problema. Agora, eu fico pensando nas pessoas que vão começar a trabalhar, tendo em vista o desemprego grande que nós temos na nossa região. Aí a pessoa consegue o trabalho e não consegue ingressar por conta de uma burocracia dessa, né? Pois é, em Taubaté a informação é de que no PAT tem 60 carteiras disponíveis para a primeira via no momento e outras 40 para a segunda via. O problema é que se não chegarem novos documentos, eles podem acabar rapidinho, porque a procura pela emissão em Taubaté é de 10 a 15 por dia. A Secretaria Estadual de Emprego e Relações do Trabalho disse que em janeiro, por causa das férias, é comum um aumento na procura pelas carteiras de trabalho e que um novo lote já foi pedido para ser distribuído ao Estado. Então a alternativa é procurar, por exemplo, o Poupa Tempo. Aqui na nossa região, das 6 unidades, 5 emitem a carteira de trabalho. Taubaté, São José dos Campos, Jacareí, Pinda e Caraguá. Só o Poupa Tempo de Guará que não faz esse serviço, que é justamente a região. Os militares estouraram ontem um cativeiro e acabaram com um sequestro em Jacareí. A ação foi no bairro Igarapés. Um suspeito foi preso. Ele era o responsável por manter um homem preso no cativeiro. Quando a polícia chegou, ele fugiu pela mata, mas acabou capturado pelos policiais nesta ação aí. Eles foram subindo até localizar esse homem. A vítima tinha sido sequestrada em Mogi das Cruzes. O motorista fazia transporte de cargas especiais e, segundo a PM, os bandidos queriam saber qual era o local em que ele guardava esses produtos. Os demais integrantes da quadrilha... O assunto mais batido de elevador. Quando você entra no elevador, o que você fala geralmente, Abranches? Se ele não tiver ar-condicionado, tá quente esse elevador aqui. Tá quente hoje, né? Tá frio, tá chovendo, parou de chover, enfim. Não tem um dia que a gente não ouça alguém falando, especialmente agora, né? Ultimamente, falando do calorão que tá fazendo esses dias. Realmente está muito quente na região. Segundo o CPTEC, esse calor está 4 graus acima da média histórica para esse período do ano.
O calor que tem feito nesse verão é de derreter mesmo o sorvete. E se não tomar cuidado, até a água do vendedor fica quente. Olha a água gelada, bem gelada, geladinha. Aumentou bastante a venda. Muita água, 3 carrinhos de água. Tá bom pro vendedor, mas sair de casa com o calor que tem feito não é tão simples assim. No calçadão de São José dos Campos, cada um tem uma dica para enfrentar as temperaturas altas. O protetor solar, o chapéu. Porque nem o guarda-chuva não está conseguindo, porque ele é tão transparente que a gente parece estar fritando. Eu prefiro vir cedo, ainda é melhor, né? À tarde é pior ainda. Passo protetor solar, né? Principalmente no rosto, né? Que pega mais, né? Óculos escuro, né? E água. O que as pessoas estão sentindo na pele é comprovado em números. A região do Vale do Paraíba está até 4 graus acima da média histórica, segundo o CPTEC, Centro de Previsões de Estudos Climáticos do INPE. Na região, a média para janeiro é de 28 graus. Este ano, a temperatura média está em 32. Em São José, a média histórica é de 26 graus. Agora, está em 31 graus. O calor estacionado aqui na região é causado por um sistema de alta pressão. É como se houvesse uma barreira mesmo que atinge a região e dificulta a chegada de chuvas. E a precipitação, as pancadas de chuva de final da tarde, regulam justamente a temperatura, esfriam o asfalto, a terra, e faltando esse mecanismo e faltando frentes frias também, então nós temos temperaturas muito mais elevadas. E com chuvas em menor quantidade, os níveis das represas da região também podem ser afetados. As bacias são muito grandes e chove de forma muito pontual, né? Em algumas regiões, nas outras não chove, então na média da bacia essa chuva é praticamente não significativa. E para quem imagina que janeiro vai se despedir e levar as altas temperaturas junto, se engana. Aguente firme, porque esse calor continua pelo menos até a primeira semana de fevereiro. Essa madrugada foi difícil dormir, viu? Pois é. Se não tivesse ligado o ar. Tem gente que é mais calorenta, né? Precisa Nossa, de um ar-condicionado. demais. Mas e o choque térmico, né? A gente fica num ambiente geladinho, vai pra rua, passa um calor. Mas, ó, a gente perguntou na rede social, como é que tá a sua cidade com essas palavras? Tá suave ou tá forninho? Aí o pessoal foi respondendo, a gente recebeu inúmeros comentários. Valeu, viu? Você que sempre participa com a gente. Olha aqui a Adriana Gomes, ela é de Cruzeiro e disse, aqui em Cruzeiro tá forninho, hein? Durmo com o ar ligado no 18, mais o ventilador para conseguir dar conta de tudo isso, Abranches. Tá quente lá, hein? Aqui, ó, peraí, vamos aqui para Adriana Oliva. Adriana Oliva, de Guaratinguetá, diz o seguinte... tá muito quente aqui. Aqui também, viu, Adriana? Ó, só com ar-condicionado, porque se abrir as janelas, além do calorão, o pernilongo ataca também, né? Tem esse problema também, não tem jeito, tá né? A gente vai difícil. vivendo aí com um problema atrás do outro. Deixa eu sair aqui e vir aqui para o Adalto Pérez, ele é de São Bento. Olha só o que ele disse, sou carteiro. Imagine o que nós passamos nesta época para entregar encomendas para todos vocês. Então, valorizem a nossa profissão. Legal, Sem né? dúvida, os carteiros devem estar sofrendo muito mais do que nós. Muito merece mais. o nosso carinho. Quem trabalha na limpeza das ruas também. A Fabiana Russo disse o seguinte, nesse calor de São José, sempre oferecemos água para o pessoal que está trabalhando na rua, seja limpando ou entregando algo. Tá aí a resposta para o nosso companheiro de São Bento. É uma forma de você respeitar a profissão de quem tem que correr para a rua e deixar a cidade limpa ou deixar as correspondências entregues. Eu quero colocar mais uma mensagem aqui. A Angelita de Jacareí falou o seguinte, fui dar banho no cachorro e entrei na água também. Quem nunca, né? Vai lavar o quintal, tá ali, né? Limpando alguma coisa ou o carro e depois toma um banho para se refrescar. Né? Porque os cachorrinhos, se alguém não der banho neles, eles pulam lá dentro para poder se refrescar. Não ficam deitados no piso gelado, né? Estirados Vamos também. fazer o seguinte? Vamos para o Vancop mostrar o tempo nesse momento, como é que tá? Ô, Vanessa, tem um detalhe importante, a gente acabou de mostrar uma reportagem falando das temperaturas mais altas, mas dá um detalhe muito importante com esses dias de muito calor, que é a incidência de raios UV, né? Oi, Abranches, isso mesmo, viu? A gente até entrou em contato com o CPTEC que passou a seguinte explicação, ó. O calor e a pouca formação de nuvens faz com que a incidência de raios ultravioleta seja mais intensa na nossa região, principalmente. Esse valor ele é calculado da seguinte forma. Pouca presença de nuvens, a incidência do sol é maior. E é o que a gente viu, ó, tá só um pouquinho de nuvem aí no céu e o azulão tomando conta dessa imagem que a gente mostra aqui do alto para vocês. E nessa época do ano, né, a Terra está mais perto aqui, o Sol fica mais perto do hemisfério sul, aí não tem jeito, né? Temperaturas mais elevadas e esse índice é cada vez mais alto. Hoje ele deve chegar a 13
13, que é considerado um nível bem elevado, isso para toda a nossa região, viu? O que significa tudo isso no nosso dia a dia? Redobrar o uso de protetor solar, principalmente nesse horário, viu? Meio-dia, 1 da tarde, que o sol está ainda mais forte, usar bastante protetor solar, se der, põe um chapéu, óculos escuro, abre aquela sombrinha, fica na sombra da árvore, que é ainda melhor. Evitar essa exposição realmente maior ao sol, sem proteção. Outra dica importantíssima nessa época do ano é tomar bastante água. O tempo está seco, não está chovendo tanto aí no começo do dia, nesse horário do meio-dia, então a umidade relativa está em torno de 40. Então é importante também tomar bastante água. E segundo o CPTEC aqui, para nossa região, deve chover mais no período da tarde, que é aquela chuva de verão, a partir de amanhã à tarde e quinta. Como é que essa questão do tempo, do calor é séria? Nós acabamos de receber uma informação do CPTEC. Os meteorologistas informaram que esse mês de janeiro tem a temperatura mais alta dos últimos 59 anos. Ou seja, em 1961, de lá para cá, não foi tão alta como está sendo agora. Ou seja, os cuidados que a reportagem acabou de sugerir, que a Vanessa acabou de falar do Vancop, tomar água, passar protetor, os cuidados são absolutamente necessários para que você não tenha problema nenhum de pele nem de saúde no total, né, por causa desse índice. Os últimos 59 anos não foram tão altos. Deu uma carga de mais de 300 quilos de carne sendo transportada irregularmente em Piracaia. Essa carne estava sendo levada dentro de um carro comum, como você vê aí na imagem, sem nenhum tipo de refrigeração. Os policiais suspeitaram porque o carro estava baixo demais e de tanto peso que levava, por isso que estava baixo. A carne seria entregue em uma esfirraria no centro de Piracaia. O motorista foi ouvido e liberado. O dono da esfirraria foi preso porque estava com um documento falso. A mulher de 29 anos foi presa em São José dos Campos. Com ela, a polícia encontrou cerca de 10 quilos de drogas, entre maconha, cocaína e crack, além de munições. Os policiais disseram que ela era uma das responsáveis por guardar parte da droga vendida no bairro Jardim São José 2. Link Vanguarda. Oferecimento Colina Shopping. A gente se encontra aqui. De volta, a partir de hoje, quem anda de ônibus em São José dos Campos pode fazer o bilhete único em vários pontos da cidade. É um trailer itinerante que está fazendo esse serviço até o fim da semana. A Águida Queiroz está em um desses pontos, bem no centro de São José, e conversa com a gente agora ao vivo. Oi, Águida. Oi, Elisa. Boa tarde. Nós estamos na região central de São José dos Campos. Essa aqui é a Madre Teresa. Ao meu lado fica o banhado. E aqui também tem um trailer itinerante para o cadastro e emissão, né, do cartão do ponto, né, de ônibus. É o seguinte, esse trailer, ele vai funcionar da seguinte maneira. A pessoa preenche um cadastro e o cartão do bilhete único é emitido na mesma hora. Com o cartão, o passageiro pode pegar diferentes linhas de ônibus, pagando apenas uma passagem, mas por um período de até 2 horas. Amanhã, esse trailer itinerante para retirada do bilhete único também vai estar em outras regiões. Então, amanhã vai ser na Avenida João Guilhermino, na Praça Kennedy. Quarta-feira, quinta-feira e também na sexta-feira ele vai percorrer aqui a região central de São José dos Campos. Agora, quem tiver interesse também pode receber o cartão de graça em casa. Só que aí também é preciso fazer um cadastro pelo telefone ou pela internet. E aí você espera um pouquinho, alguém vai entrar em contato com você para agendar um dia para entrega desse cartão. Então, o telefone para contato é o 0800 772 7730. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Águida, pelas informações. Legal, tem a opção pelo telefone, pelo site, tem o trailer itinerante. É bom para facilitar a vida do passageiro, que já fica para lá e para cá em ponto de ônibus, né? Então, nesse local até sábado, isso é importante destacar. Isso, no centro de São José. Tem algum espaço público que você gosta de passear? Ou então, de repente, levar a criançada para se divertir? Tomara que sim, porque aqui em Taubaté, algumas praças que poderiam ser usadas para lazer dos moradores viraram, na verdade, motivo de preocupação. Por aqui não tem mais esporte nem lazer. Olha aí a placa. Diz que é uma praça. Só mesmo na teoria. Nesse caso, o que se escreve não se vê.
Tem trecho que parece terreno, porque sem limpeza, o mato cobriu o calçamento. E os bancos? Quem vai querer sentar aí? Tanto de casa que tem aqui perto, pô, é um lazer pro pessoal, criançada brincar, tudo. Aqui quando tinha iluminação, logo depois que inaugurou, jogava bola todo dia, pessoal. Hoje não tem iluminação, não tem nada, não tem nem como passear. Enquanto não sai a limpeza, quase ninguém entra na Praça José Antônio Ramos, no bairro Sítio Santo Antônio. À noite, então, é querer se aventurar no escuro, como mostram essas imagens feitas pelo Alain. Bem no centro da cidade, ao lado do Fórum Criminal, que é uma referência, está a Praça Monsenhor Silva Barros, conhecida como Praça da Eletro. É um cartão postal da cidade e está abandonado, entendeu? Muitas pessoas frequentam aqui, mas que estão deixando de vir por causa desse abandono, né? Antes tinha show, tinha alguma atração para a população, hoje não tem nada. Sem nenhuma manutenção, a cobertura do palco caiu. E faz anos que ele perdeu sua função. A Aparecida tem uma barraca na praça e se lembra de outros tempos. Antigamente, essa praça aqui era uma das praças mais lindas de Taubaté. Inclusive, todas as famílias aqui eram reunidas, as crianças, os artistas. Era a coisa mais linda, mas depois foi tudo abandonado. As pessoas se afastaram. E cuidado por onde pisa, hein? Porque a praça também está perdendo calçamento. O secretário de Obras disse que as duas praças vão passar por limpeza e manutenção. Na praça lá do Sítio Santo Antônio, nos próximos 15, 20 dias aí, vai ser feita a limpeza de todos o mato que tem lá. E na praça Monsenhor Silva Barros, aqui no centro, a prefeitura já está trabalhando no sentido de fazer uma reforma lá de toda aquela parte do piso da arquibancada, e também vai ser instalado uma nova cobertura naquele coreto, certo? Para que volte a acontecer as atividades culturais programadas pela Secretaria de Cultura. Pena que não é para agora, né? A expectativa da prefeitura é de que a reforma na Praça Monsenhor Silva Barros, ali no centro, fique pronta em 60 dias, ou seja, 2 meses. Então, a dona Aparecida e todos os outros moradores que reclamaram, a gente pede para que fiquem de olho. Se a prefeitura não cumprir, dá uma ligadinha aqui para a gente poder cobrar. E entre as melhorias previstas na Praça do Sítio Santo Antônio, que a gente mostrou no começo da reportagem, a prefeitura disse que também está prevista a iluminação. Notícia do basquete São José, hein? Isso aí, é o esporte. O São José voltou a jogar pelo NBB diante da torcida ontem à noite. E todo mundo, torcedores e jogadores, ficaram felizes com o resultado. Antes do início da partida, as equipes do São José e do Botafogo do Rio prestaram 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas de Brumadinho, em Minas Gerais. Com a bola em jogo, foi o time carioca que começou melhor, mas logo os josenses tomaram conta do placar. No segundo quarto, São José, todo de branco, controlou o placar e, liderado por Schneider, o cestinha da partida com 17 pontos, venceu por 79-72. Com essa vitória, o São José subiu para o 6º lugar na classificação e volta a jogar na próxima segunda contra o Pinheiros, que está atualmente em 2º lugar. A partida vai ser de novo aqui em São José. Ô, Abranches, notícia boa, né, da vitória aí do São José, mas tem um outro time bombando na nossa região que está sempre aberto aí para novos atletas. Aliás, tem muita gente colocando a qualidade de vida na rotina e compartilhando com a gente aqui, com a hashtag Time Vanguarda. Dá só uma olhadinha. O nosso time adora receber fotos e vídeos. Todos nós somos Time Vanguarda! E quantos a gente tem recebido? Em uma semana já são mais de 1000 pessoas no nosso time. Um timaço de disposição, animação, esforço e, claro, qualidade de vida. Mas a gente não desiste de você que ainda não entrou no nosso time. Tem espaço para você sim. E se a nossa motivação não tem sido suficiente, então a gente quer provar para você que vale a pena. Vamos começar pelo seu coração. Segundo a Organização Mundial de Saúde, quase metade da população brasileira é sedentária, ou seja, não faz nada, nadinha para se movimentar. Ah, quantos problemas você pode evitar fazendo pouco, um pouquinho mesmo. Se esse 50% passasse a fazer 30 minutos de atividade diária, 260 mil mortes seriam evitadas no ano. 150 minutos por semana, que seriam 30 minutos diários, previne hipertensão arterial, diabetes
em consequência disso, o infarto, o AVC, o derrame. Quem faz uma atividade física, com certeza vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Qualidade de vida. Um tema que todo mundo fala, mas que alguns têm dificuldade de colocar em prática. Ah, se soubessem o quanto é bom pro corpo e pra cabeça, sabia? Por exemplo, quem começa a correr deixa para trás a gordura, a obesidade, os índices ruins no sangue, mas também se distancia dos problemas da cabeça. O depressivo é aquele que por alguma razão, que não cabe aqui agora, que por alguma razão ele se isola, ele se afasta. Quando ele começa a buscar essa interação, seja via bike, seja via academia, seja via fazer comida a 4 mãos, seja participar de um grupo de leitura, de um grupo de literatura, ele começa a interagir. É um outro modo da pessoa dar conta dela mesma. É um modo de você dar conta da sua autoestima, de você olhar para a sua percepção, de você perceber o quanto há pessoas que gostam de você. Porque se você fica isolado, você começa a perder essa referência. E é muito difícil você falar de qualidade de vida se você viver trancafiado dentro do seu apartamento, dentro da sua casa. Com o corpo e a cabeça em dia, dá até para aumentar a força de vontade, resistir aos exageros da comilança e, quem sabe, ter uma alimentação bem mais saudável. A qualidade de vida com uma alimentação inadequada, você pode até conseguir ela por um curto período de tempo, mas vai chegar, a continha vem uma hora. Então, assim, não é uma coisa sustentável e a gente está vendo hoje cada vez mais a incidência de doenças como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas em pessoas mais novas. Ter uma vida mais sustentável, mais feliz. Essa é a nossa proposta. E você está convocado. Olha só quanta coisa bacana. E é uma forma também da gente usar as redes sociais para o bem, né? Porque a gente vê as pessoas postando e acaba ficando com vontade, porque é um incentivo. Aliás, Elisa, eu vi um vídeo seu praticando badminton, porque você é chique, e fiquei com vontade de um duelo, hein? O que você acha? Vai querer duelar comigo? Real Oficial, Thalita França. É muito bom o badminton, é muito divertido. Coloquei na rede social mesmo, porque a gente está aqui, ó, participando também, querendo incentivar cada vez mais pessoas a esses bons hábitos. Deu tanta publicação que é muito massa só para você poder se inspirar a ser melhor, cuidar da saúde, ter bons hábitos. Olha aqui quanta gente já mandou foto pra gente com a nossa hashtag Time Vanguarda. Essa aqui é a página do nosso Globo Esporte aqui da Vanguarda, tá? Você entra lá, vê as fotos. Agora, por favor, deem uma olhada neste grupinho com uma cara muito marota, sorrindo na beira da piscina. Eles mandaram pra gente aqui, ó, a neta Thaís Castro mandou uma foto muito orgulhosa da avó Vicentina com os amigos na hidromassagem em Cruzeiro. Não é muito legal isso aqui? Como é bom a gente poder influenciar os outros? Inclusive, esse é o pessoal... Aliás, aqui está escrito hidromassagem, mas vou mudar a palavra, é hidroginástica, né? Pessoal na hidro ali, ó, se exercitando na piscina. E junto, né? Super legal, né? É, muito massa. Aliás, ó, com a população ficando cada vez mais idosa, é importante que se chegue à terceira idade com mais qualidade de vida. Em Atibaia, tem várias atividades de graça para quem já passou dos 60 anos. Tá vendo essas pernas agitadas aí, cheias de gingado? Elas são da Dona Kinui. 70 anos com fôlego e alegria de uma menina, principalmente quando tá dançando. Eu tô sempre assim. A gente tá vivendo, aqui é a minha família, é a alegria. A dança faz bem pra senhora? E muito, muitíssimo. O sorriso no rosto das mulheres é a prova do quanto as atividades físicas fazem bem. Pela amizade, pelo exercício, pela saúde mental e física, nós temos que vir. 3 vezes por semana, o dia dessas mulheres começa assim, com um alongamento e aquecimento na praça, orientados por uma educadora física. Aqui eles têm a oportunidade de desenvolver toda a parte física, as oficinas tanto de canto, de bordado. O melhor de tudo é que o que eles fazem aqui causa uma melhora no dia a dia deles. Então fica mais fácil para levantar, para se movimentar, para fazer as coisas em casa. Depois
Depois, bem em frente, no Centro de Convivência da Terceira Idade, começam as aulas. Aí é pra mexer o corpo pra valer. Tem dança, capoeira. Além do esporte, que é fundamental, existe a convivência, a troca de experiências, para que esses idosos sejam mais felizes, né? Para que esses idosos tenham qualidade de vida. Para tentar aumentar a quantidade de idosos ativos como esses, Atibaia começou o ano oferecendo vagas para mais de 20 atividades diferentes para o público da terceira idade. São aulas esportivas, de dança, artesanato, enfim, que podem parecer simples, mas que têm feito a diferença na vida de muita gente. Ouve só a história da dona Priscila. Eu vim para cá por causa da minha amiga que achou aqui com um estado de depressão muito forte. Eu estava muito forte mesmo, eu não conseguia ficar dentro de casa, eu queria sumir no mundo. Aí ela achou esse cantinho de Deus aqui. Aí eu vim para cá, a gente fazendo as atividades de dança. Agora estou quase boa. Para esse médico, o idoso que faz atividades físicas vive mais. Mas, para isso, é preciso tomar alguns cuidados. Procurar uma atenção médica, seja com seu clínico, geriatra, ginecologista, a fim de fazer uma avaliação de doenças que ele tenha, de condições, às vezes, que não tenham sintomas, a fim de fazer exames subsidiários necessários para definir essa condição clínica do paciente anterior à atividade física, né? É importante que com isso tome-se condutas de hidratação adequada, nutrição adequada, avaliar a situação do equilíbrio. Algumas patologias podem alterar o equilíbrio e o idoso, ao realizar a atividade física, precisa estar com o equilíbrio correto. Olhando essa turma toda feliz, curtindo a vida, fica a impressão de que a terceira é mesmo a melhor idade. A senhora acha que vai aguentar até quando? Até que eu tiver força nas minhas pernas, eu venho. Né? Eu venho. E vem feliz. Feliz e dou conselho para as pessoas virem. Aproveitar a vida. Aproveitar. Tudo que puder aproveitar. Que felicidade boa. A gente espera que esse exemplo contagie outras pessoas de mais de 60 anos em todas as cidades que nos assistem, né? Que podem participar da nossa hashtag Time Vanguarda para a gente compartilhar aí um estilo de vida